Oi, vamos falar de alguns livros ilustrados do Wolf Elbros. São os livros que eu achei na biblioteca aqui, que estão sob análise, é um curso que eu ando fazendo e achei muito bacana trazer. Esse é o primeiro, já fiz uma postagem sobre ele, um livro que eu gostei bastante. Tenho me interessado muito por livros que trazem, além de uma boa estética imagética, o texto narrativo, verbal, sem medo, porque hoje em dia a gente anda meio com medo, né? Ah, a criança não vai ler, ela dispersa muito, 5 minutos de leitura é muito, então a gente fica meio com medo. Sinto que as editoras têm tido medo de colocar texto nos livros, texto verbal nos livros, e claro, o livro ilustrado tem as suas prioridades, né? A imagem, ela é a grande vedete do livro ilustrado. Mas há livros e livros, e esses livros que trouxe, todos eles têm texto, bastante texto, os livros do Wolf Elbros, e não deixa a desejar, nem na escrita e nem na imagem. Esse livro aqui para mim é fabuloso, é a história da Madame K, que foi traduzido assim em francês, né? Em alemão o título é outro, bem diferente, mas vou meter aqui a versão francesa, que é uma dona de casa que se preocupa com tudo. Ah, se tem botão na camisa do marido, se tá tudo limpo, se o gato tá tomando banho, se... Ela cuida de tudo na casa. O marido dela tá sempre de boas, não se preocupa com nada. Ele acorda, olha pra ela, o que tu ainda tá se preocupando, mulher? E ela fala assim, eu sei, me preocupo demais. Ah, se inventa problemas, né? Até o quintal dela, ela se preocupa se um dia o sol desaparecer, como ela vai fazer para, né, encontrar as coisas no jardim, na horta dela. Até que um dia ela acha um pássaro no quintal. Esse pássaro é um melro preto que tem muito por aqui pela Europa e descobri que tem por aí pelo Brasil também. Aqui no texto, na tradução textual, verbal, ele foi feito como um corvo, mas não é um corvo, é um melro. Tanto que a tradução alemã, ela é a Dona Merlete, né, que ela acha um melro no quintal. E fui procurar a simbologia do melro, eu acho que tem tudo a ver com a questão de domésticas e tudo mais. Vai lá. A Madame K encontrou, correu para casa e descobriu que tem uma coisa mais importante para se preocupar, como alimentar o pássaro, cuidar dele. O marido dela tá lá de boas, fazendo a arte dele, e diz assim, faz o que ele tem que fazer, mulher. Que é só o que ele sabe falar para ela. E ela faz, né? Ela descobre que dá muito trabalho alimentar um pássaro. Bom, não vou contar a história toda para vocês, não é esse o objetivo, mas o objetivo com esses livros é observar a imagem. Observe bem essas imagens. Como que o Wolf trabalhava as ilustrações dele. Ele desenha, colore, corta e cola. Quer dizer, desenhava, coloria, cortava e colava, porque faz pouco tempo que ele nos deixou. E além disso, ele aproveita de cortes de papéis já utilizados por ele no ateliê. Então, tudo muito corte e colagem. Algumas ele nem se dá o trabalho de colorir, porque ele gosta do efeito gráfico que fica com o papel que ele reutilizou. E fica assim, essa coisa bonita, né? Que empresta movimento mesmo para a imagem. Eu gostei bastante de descobrir isso sobre o trabalho do Wolf. Bom, esse livro aqui, se quiserem conversar sobre ele, a gente faz um encontro para isso. Outro livro que eu gostei bastante, com bastante texto verbal, do Wolf, e que me surpreende no final. Ele lembra um pouco a utilização da página pelo contexto à esquerda, a imagem à direita, e essa imagem que vai aumentando e diminuindo, né? Mas ele faz um uso bem bacana da esquerda do livro, que é para onde corre, naturalmente, né? Pelo menos os estudos falam isso, que o nosso olhar ocidental ele corre, né? Assim, com relação à imagem da direita para a esquerda e com a escrita da esquerda para a direita. Depois a gente lê a imagem assim. Mas olha o que ele traz à esquerda, são coisas que às vezes não estão direcionadas, relacionadas com a narrativa, mas que fazem parte ali do que ele quer construir como diegese, né? Do mundo, da narrativa. É muito bacana como ele faz isso. E os recortes vêm vindo. Aprendi que ele não se preocupava muito com esses cortes, que ele fazia a estilete das imagens que ele criava, porque ele queria esse ar meio imperfeito, ele achava legal. Então não se preocupava em refazer nenhum recorte que saísse
mais ou menos estranho, mais ou menos estranho. Aí o urso que queria ser papai pergunta para os peixes, para as aves, para tudo, como é que é ser papai. Até que ele pergunta para Cegonha. A Cegonha diz que não faz a menor ideia, você sabe pegar sapo, de resto não sabe mais nada. Ele fica lá triste, olhando para as nuvens, lembra de uma história quando ele era criança. Contavam para ele, até que chega uma ursa e fala para ele, você acredita nessa história de nuvens? Ela não acredita nada nisso, né? Ele diz, você também quer ser papai? Ele diz sim, que ele sabe, mas não sabe como fazer. Ela diz, olha, então, se você vier comigo, eu te prometo que até o próxima primavera nós vamos ter vários filhinhos fazendo barulho aqui, enlouquecendo isso aqui. Aí ela leva ele para um lugar mais escondido, um nicho no mato, e lá eles ficam. O livro acaba aqui. Bom, deixo vocês com vocês. O outro Leonardo é um livro que ele fez para o filho dele, que é um livro muito bacana, me fez lembrar minha filha e a própria cachorra que eu tenho aqui em casa. O filho, ele pensa que ele é o menino, né? O Leonardo. Que ele oferta. O livro já começa aqui, né? Tem as guardas. Sylvain Le Matin, ele já começa, parece que é uma dedicação, mas é na verdade uma dedicatória. Mas já é, na verdade, o livro começando. Que o Leonardo, de manhã, ele costumava desenhar dezenas de cachorros ferozes. Até que um dia, ele até acordava os pais, aqui já é história acontecendo, né? Ele usa o que seria normalmente para textos, para já ir contando a história. Isso aqui é a falsa capa, já tá ali. O Leonardo. O Leonardo segue querendo ser cachorro. Não vou contar, não vou ler a história também não. Foca na imagem. Esse Leonardo, ele morre de medo de cachorro, apesar dele querer ser um cachorro. Ele descobriu que a cidade tem muitos cachorros ferozes. Então um dia aparece uma fada, ele vira um cachorro, ele próprio vira um cachorro. Os pais, nossa, se assustam, mas aceitam, né? Vão passear com ele e descobrem que ele, enquanto cachorro, morre de medo de criança. É igual a minha cachorra. Minha cachorra também morre de medo de criança. Na escola é um momento de terror e pânico para ela. E vai, a história segue. Olha essa imagem. Quem ela lembra aqui essa imagem, né? Aquele livro famoso dele, da Taupe, que procura quem fez cocô na cabeça dela. Aliás, tem nesse curso, o Christian Bruel, que é quem é o professor do curso, ele fala que o Wolf Elbros costumava dizer que ele tinha ficado rico com merda. Assim, nessas palavras mesmo. Fiquei rico vendendo merda, porque o livro que mais vendeu e que mais deu garantias financeiras para ele foi o livro da Taupe, que procura saber quem fez cocô na cabeça dela. E que, na verdade, é dele como ilustração só, o texto nem é dele, né? Aqui nós temos já trouxe os dois. E o último é Os Cinco Feiosos. Tem um livro da Beatriz Alemanha que lembra esse título. Mas é Les Cinq Malfoutus, são os 5 mal feitos, mais ou menos isso, mal acabados. Os 5 mal acabados da Beatriz Alemanha, esse aqui são os 5 feiosos, que é anterior ao da Beatriz Alemanha. E aqui a gente percebe bastante o trabalho de desenho e recorte dele. Recorte e colagem. Esse livro aqui também é muito gostoso de ler, eu gostei muito. Olha o trabalho que ele faz com texto, que a editora, né, propõe com texto verbal. E é um texto gostoso de ler. Eu vou traduzir aqui um pouquinho. Depois que ele havia encontrado aquele pedaço de espelho, o sapo examinava seus olhos vitrosos e amarelos como uma pera podre, suas verrugas grossas e sua pele como cocô de ganso. Credo, ele se achava monstruoso e a luz pálida da lua não ajudava em nada. É que ele... É a história de 5 feiosos que se encontram e decidem, através da música e de seus talentos, mudar a história, né? E reverter o que a aparência podia dar deles, oferecer deles. A Iana até fala que, olha, a gente pode até ser feio, mas o mais importante é o que a gente faz. E ela demonstra isso quando ela toca o saxofone dela e eles ficam encantados, até esquecem o quão feia ela é. Olha aqui os detalhes da ilustração. Muito bacana. A história segue. É uma história gostosa de ler. Bom, é isso. Espero que tenham gostado.